É uma rumba Getruê, marrumba Getruá. E aí, galera, eu sou a Paty. Hoje eu vim falar dessa saudação que a gente utiliza tanto dentro de terreiro para os nossos ancestrais caboclos e boiadeiros. Você, se frequenta alguma casa ou algum terreiro, provavelmente já ouviu essa saudação. Mas você sabe o que ela significa? Por que ela é utilizada? Hoje a gente vai te contar. Seja bem-vindo. Bom, marramba ou ramba é uma palavra de origem banto. Faz parte do tronco linguístico banto e ela pode ser ouvida em algumas regiões. O significado mais conhecido dessa palavra é divindade, uma divindade que habita as matas. Divindade, como no singular, chama-se ramba, e quando se adiciona o prefixo ou ma, que a gente fala como ma, mas em escrito o correto seria somente adicionar um m, ele passa para o plural. E aí vira mhamba ou mahamba. Mahamba, então, significa divindade. E Chitu significa está em terra, está em carne. O que acontece? Quando os primeiros povos chegaram aqui, e os primeiros povos eram esses pertencentes ao tronco linguístico banto, eles olharam para os nossos povos originários e perceberam a comunhão com a qual eles viviam na natureza. Então eles chamaram esses povos de Ramba ou Mahamba, dizendo que eles eram como se fossem divindades. E Rambachito, uma divindade que está em carne. Então, Rambachito significa divindade em carne. Vamos para a parte 2? Falando um pouco agora da parte histórica, a gente tem que lembrar que os primeiros povos que chegaram ao Brasil durante a diáspora forçada de África foram os povos de origem banto. Então, os povos que pertenciam a esse tronco linguístico chamado banto. Neles incluía ali os povos de Congo, Angola, o povo Acã, entre outros, que vieram aí durante essa diáspora. Bom, quando eles resolveram entender, eles tiveram esse entendimento de chamar os caboclos da nossa terra, né, os povos originários da nossa terra de Ramba, dizer que eles eram considerados como uma divindade, isso tem muito a ver com a crença popular que existia lá em África. Por quê? Dentro da religiosidade dos povos Bantu, esse contato íntimo com a natureza, ele era muito valorizado. Mas não só isso. Eles também acreditavam que cada terra, cada chão, possuem uma ancestralidade da terra. Ali aquele chão, ele já foi lavado com o sangue daqueles que habitam esse lugar. Ele contém as suas medicinas, os seus segredos, os seus mortos, e eles devem ser respeitados. Então, a primeira coisa que se faz quando se chega a um novo território é você respeitar, entender essa divindade do chão, porque a terra ela é um ventre, onde nela tudo nasce, onde para ela tudo volta. Pensando nisso, esses povos originários aqui talvez tenham se dado melhor com os povos que vieram de África, porque eles tinham essa crença que era muito semelhante, e entre outras que eram também muito semelhantes. E a relação deles passou a ser mais uma relação de respeito mútuo e também de compreensão mútua, porque eles estavam passando ali por um período onde outros povos tentavam dominá-los e escravizá-los. Então tinha essa proximidade negativa, mas que acabou fazendo com que eles se unissem muito aqui no nosso território. Então, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, tá? Observando isso, vendo que a crença de que a terra, aquele chão, ele tem dono, de que aquele chão ele já possui as suas medicinas e as suas peculiaridades, e devem ser respeitados. Esses povos chegaram aqui, viram os nossos originários, vivendo em uma completa comunhão com a natureza que existia aqui,
andando pela mata, falando com os animais e se comunicando com alguns desses animais, porque existem povos que se comunicavam sim com esses animais e ainda hoje se comunicam, conseguem viver em comunhão, proximidade com esses animais, a ponto deles se tornarem como se fossem familiares. E vendo isso, o entendimento deles do que era divindade de natureza fez com que eles considerassem essa ancestralidade desse chão uma divindade viva em carne. Por isso chamava-se Chito. Então, Ramba, Chito, divindade que está em carne, divindade que está em terra. Conforme foram aí foi passando o tempo, houve uma corruptela linguística, né? Vocês vão ver que isso foi muito frequente quando se fala de palavras trazidas por esse povo, pelo tronco linguístico banto. Essas corruptelas, elas eram muito comuns porque você adiciona sotaque, entendimento, linguagem de povos diferentes a uma palavra que está sendo dita até que ela se modifique por completo. Então, ela modifica o seu sentido, o seu cerne da palavra. Isso aconteceu com o Mahamba ou com o Ramba Chito. Ele se modificou no seu centro, na origem do seu significado. Então, alterou-se para Mahamba Getruá. Ou, em alguns outros lugares, isso ainda é mais alterado, dependendo da variação ali e do sotaque, né? E saiu do contexto de divindade que está em terra e virou apenas uma saudação, uma simples saudação, né? Uma saudação que deveria ter um significado muito mais profundo do que, de fato, ela tem muitas vezes no terreiro. Quantas vezes você talvez tenha falado essa saudação sem saber o que ela significa de fato? De onde veio essa palavra, qual é a origem dela, o que ela significa, o que você está dizendo quando fala essa palavra, quando fala essa saudação e esse cumprimento. Então, o Mahamba Chito tem essa origem e ele é utilizado até hoje para saudar a nossa ancestralidade. E cabe aí dizer também que pode ser uma saudação tanto a caboclos dentro de terreiro, né? Falando tanto dos nossos povos originários, quanto dos que nós chamamos os caboclos boiadeiros, né? Que é aqueles que chegaram depois, mas que já são filhos dessa mistura, desse chão. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a origem etimológica dessa palavra e acompanhem aí. Esse segundo vídeo sempre é um pouco mais longo, para dar uma explicação mais detalhada, porque os 2 minutos aí dos aplicativos, eles não deixam que essa explicação ela seja mais aprofundada. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.